Então isso é uma coisa muito importante. Então essa captura, ela é um modo de regime de captura e perecibilidade, porque justamente as coisas são perecíveis. As flautas são perecíveis, né? As flautas, elas não duram mais do que 3 anos, elas são feitas de bambu, de tabocas de bambu, né? Então, esse é o limite do monumento que é feito em homenagem a essas flautas, né? Que é uma casa de flautas que fica no interior da aldeia, seria uma casa de religião, digamos. Né? Seria o mesmo que uma casa de religião, o mesmo que um templo. É um templo feito de palha, com as flautas feitas de bambu e de cabaças. Então tudo isso é muito perecível, né? Esse é o limite da perecibilidade entre o Zenão e o Ninauê e muitos outros povos indígenas sul-americanos. Esse é o limite de um monumento arquitetônico que há dentro da aldeia. Então não é para durar para sempre, né? Enquanto que as sociedades do ferro, elas são totalmente diferentes, elas são feitas para durar, né? São feitas para não ter a mínima perecibilidade. Por isso eu trabalhei isso no título da tese, porque eu acho que o ferro, ele é visto por essas sociedades que até mitologizam sobre ele, no passado e no presente, inclusive, porque as sociedades antes dos brancos, né, os não índios, chegarem aqui com suas maquinários de ferro, suas armas de ferro, né, de metal, digamos, melhor que ferro, metal. Antes de chegarem aqui com todo o maquinário de metal e as armas de metal, né, que são tão deletérias, a floresta, as pessoas, etc., os povos andinos já também escavavam em busca de metal, né, de ouro, bronze, já se fazia ligas de bronze, etc., para fazer machados, né. Então, os povos indígenas, eles mitologizaram sobre tudo isso, que a mitologização de tudo isso é uma filosofia, na verdade, né? É onde a sua cosmologia vai passar a evidência. Então, são as histórias que são contadas de geração para geração, elas vão criando, né, recriando as cosmologias e a ética de vida. Então a mitologia é uma coisa muito importante, e já se mitologizava sobre esse ferro, sobre esse metal, por causa dos povos andinos. Por isso é importante contrastar, na minha opinião, com as flautas, porque onde você tem monumentos de pedra e de metal, as coisas já estão começando a mudar para outra direção, né? Uma direção mais estatal, mais centralizada, onde se quer manter a história congelada, cristalizada, né? De alguma maneira, onde se quer a perdurabilidade, né? A permanência, né? Onde se quer a permanência. E a impermanência do Zenão e Ninauê e dos outros povos é uma coisa muito importante para que a gente entenda os regimes rituais e os regimes dessas flautas, né? Bom, uma coisa que tem a ver com o que eu falei anteriormente é o fato de que essa região do sudoeste do amazônico, sudoeste amazônico, ela é considerada pelos linguistas uma região de refúgio, uma área de refúgio, né? Ou área residual linguística. É uma área que é considerada origem de várias línguas indígenas milenares, né? É uma área de refúgio milenar da origem das línguas indígenas sul-americanas, várias delas, inclusive da língua tupi, né? Que depois colonizou a costa do Brasil inteira. Mas também de outras línguas isoladas, como os nambiquara, né, conforme eu já mencionei. Por isso, essa região é uma área interétnica por definição, e além disso, os Aruac que ali habitaram são considerados povos que mantêm relações sempre com outros povos em uma teia multiétnica, como ocorre no Alto Xingu, por exemplo, né, onde
Várias línguas habitam o chamado Alto Xingu e fazem rituais intertribais, né? Inclusive a língua tupi, povos de língua tupi, como os Camaiurá. Mas o Alto Xingu foi colonizado primeiro por povos aruac, como os Iaolapiti e o Auja, né? Os Kalapalo e os Cuicuru são povos de língua caribe, e tem outros mais, né? Então, ali é considerado uma teia multiétnica também, e que foi colonizada por povos aruac. O mesmo ocorre no norte do Amazonas, ocorre essa mesma teia de povos. Então, isso é importante para essa definição aí, de intersticialidade, né, com a qual eu trabalho bastante. A ideia de que os Enauê por si mesmos são um povo multiétnico já vem da mitologia de origem, né? Como eu disse, os clãs, eles são considerados originários de diversos povos, mas também há um mito de origem dos Enauê que diz que de dentro de uma pedra fechada e enorme foram saindo diversos povos, né, e que depois se juntaram. Isto é também o mito de origem dos Pareci, né, o que comprova mais uma vez aquilo que eu falei sobre os Enauê terem se desgarrado dos Pareci em algum momento da história. Então, uma outra questão que aparece, né, com o estudo disso tudo é as formas sociopolíticas que advêm desses modos de vida, né? Porque você tem nos Andes formas quase se assemelhando a formas estatais, você tem formas mais horizontalizadas, guerreiras, né, nas terras baixas e na Amazônia, e você tem formas mais intersticiais entre uma e outra, né, que seriam esses modos de ritual aruac, bastante hierarquizados, né? Então você já tem aí princípios de hierarquia ritual que não ocorre exatamente em povos mais horizontalizados como os Tupi, por exemplo, né? Que são bastante guerreiros e horizontais. O que isso significa? Isso significa uma evolução? Não, a gente não está falando em termos de, mesmo arqueológicos, a gente não está falando em termos de uma evolução de uma sociedade para outra, e sim de formas de vida diferentes, né, de modos de vida, como diria o Wittgenstein mesmo, chamaria de modos de vida, né? Então, modos de vida eles podem acontecer independentemente de outros irem para outras direções. Não significa que um está indo para uma direção mais evoluída ou menos evoluída. Não estamos falando disso, né? Então, as formas intersticiais, ou seja, que estão no meio disso, de uma coisa ou de outra, no meio de um estado de um lado e de uma forma mais horizontal guerreira de outro, né, mais igualitária possível, elas têm uma hierarquia sim, mas não significa que elas estejam se encaminhando para virar estado. Elas não estão se encaminhando para virar estado. Isso é uma coisa importante, né? Então elas são experimentações da vida humana.
digo que ela está balizada por pelo menos 3 diretrizes teórico-metodológicas, não é? Uma delas é abordar a pesquisa etnográfica desde uma ênfase nas instâncias acústico-rituais, contribuindo desse modo para um alargamento das premissas previamente assentadas do material existente sobre a etnia. Por quê? Porque anteriormente nenhum pesquisador que foi ao Zenão e Ninauê se dedicou sobre a sua música, mesmo que a música seja inequivocamente uma forma extremamente saliente e importante entre o Zenão e o Ninauê. Então, trazendo esse estudo dessa dimensão musical, eu acreditava que fosse alargar as premissas do estudo, né, da etnologia que se produziu sobre o Zenão e Ninauê. Acredito que consegui fazer isso, né, na minha tese. Uma segunda diretriz, né, foi promover de forma sistemática pesquisa sobre a intersticialidade milenar ou secular vigente na região, que eu já falei sobre, né, sobre os diversos outros povos que estão lá, sobre as formas de hierarquia que se coloca entre eles, né, sobre as formas rituais, tudo isso eu trabalhei na minha tese. E sobre as inimizades também, isso faz parte, né, as guerras, os inimigos, tudo isso faz parte dessa teia multiétnica, né, dessas formas milenares de lidar com outros povos, né?